Pô, cara, será que você não tem uma ampolinha aí? Será que você não tem uma ampolinha aí pra eu dar um pico, pra eu dar um pico aí no glúteo aí, né? Uma ampolinha Durateston, uma ampolinha de estano, qualquer coisa, um bujãozinho aí, qualquer, cara. Dá, que eu tô na loucura. Bem-vindo ao vídeo Esteroides Anabolizantes Viciam. Quimicamente, não existe relato de que esteroide venha viciar. Haja visto que ele não é uma droga, uma substância que causa uma dependência química, assim como uma cocaína, uma heroína, um crack, um álcool, o fumo. Né? Tem um risco do seu corpo viciar naquilo quimicamente. Tá? Essa é a maneira grossa de dizer. Eu não vou ficar aqui horas falando sobre pesquisa sobre drogas, porque o vídeo não é esse. Mas a questão é, e anabolizante? Muitas vezes a gente vê na televisão relatos falando que tal pessoa ficou viciada em esteroides, ele não consegue parar de usar esteroides. Anabolizantes vicia? Quimicamente não. Porém, psicologicamente pode viciar. Por quê? Bom, existe uma coisa chamada de síndrome do macho alfa de farmácia. Tá? Eu não sei se alguém já ouviu falar sobre isso, porque acho que eu que inventei agora essa síndrome. Por quê? Vamos voltar ao uso do anabolizante, ou aos efeitos que o esteroide anabolizante, principalmente a testosterona, vai causar no seu organismo. Você vai ter todas as qualidades masculinas aumentadas. As pessoas muitas vezes criticam o usuário de esteroide, dizendo que o cara, esse cara usou bomba, ele tá broxa, né? E pelo contrário, durante o uso do esteroide, o homem se torna 3 vezes mais potente do que um homem normal. Ele consegue estar ali por muito mais tempo. Então as qualidades másculas estão aumentadas. Né? O macho alfa jamais ele vai baixar a guarda. O que é macho alfa? Macho alfa na natureza, para você que não sabe, é aquele líder do bando, é aquele macho maior, é aquele macho mais forte, é aquele macho que domina a parada, o território. Entendeu? Se você não é macho alfa, então você é praticamente um macho normal. E o macho normal muitas vezes é dominado pelo macho alfa. E você é um macho alfa, você é um cara seguro, é um cara tranquilo, é um cara que sabe do que você é. Se você não é um macho alfa, você é um cara inseguro, é um cara que tem certo receio de falar algumas coisas, de chegar em certas pessoas, de conversar. Quando você está usando a testosterona, a pessoa que não era um macho alfa anteriormente, acaba sentindo o que é ser um macho alfa, só que estimulado por um hormônio sintético. E esse hormônio sintético, você vai descontinuar o uso. Isso vai fazer você voltar a condições que você tinha anteriormente. Então, no caso, se você é uma pessoa bem de psicológico, tem essas características de um macho alfa, provavelmente você não vai sentir tanta diferença. Agora, eis a questão, se você não era um macho alfa, aí a coisa fica feia. Além de você já não ter uma condição de macho alfa, numa TPC, numa terapia pós-ciclo, na descontinuação do uso de hormônio sintético, existe uma queda de várias substâncias químicas no nosso corpo e a falta da produção de testosterona, né? Além de um aumento do hormônio feminino. Esse aumento de hormônio feminino vai fazer com que o seu corpo acumule muita gordura em pouco tempo e perca massa magra, mesmo fazendo a conhecida TPC. Isso vai mexer um pouco com o seu psicológico. De repente você tinha aquele corpo todo, aquilo começa a desaparecer. Não importando a dieta que você faça, não importando o treino que você faça, aquilo começa a regredir um pouco. Obviamente que se você tiver um treino bom e uma dieta bacana e a suplementação correta, você vai regredir menos. E principalmente a TPC correta, você vai regredir menos. E o macho alfa, e a pessoa que tem um pouco de conhecimento de que isso vai acontecer com ela se previne, ela se prepara psicologicamente. Já a pessoa que não ela acaba entrando em parafuso. Pior ainda é aquela pessoa que desconhece os efeitos de uma terapia pós-ciclo ou do encerramento de um ciclo no seu corpo. Aquilo é muito impactante e vem a refletir sobre o seu psicológico. E aí que entra o tal dos viciados em hormônio. Quer tomar hormônio a vida inteira, ininterruptamente, para continuar sendo um macho alfa, porque ele não era um macho alfa. Então por isso que eu apelidei isso de síndrome do macho alfa. Isso gera um vício psicológico sim. A pessoa fica pensando, nossa, se eu parar de tomar hormônio, poxa, eu não vou ser tão bom na cama quanto eu era. Se eu parar de tomar hormônio, poxa, eu não vou levantar tanto peso. Se eu parar de tomar hormônio, eu não vou ter aquela impulsividade da testosterona de pegar um pedaço de carne assim, rasgar no dente, entendeu? A testosterona no homem vai causar isso. Vai causar uma tomada de posição. E além da liberação de feromônios, que o quê? Se uma mulher estiver em período fértil ou alguma coisa assim, você vai chamar mais atenção, estando com uma quantidade mais alta de testosterona, né? Aliado isso ao volume físico que você vai ganhar e as condições de se impor no território,
Então você perdendo isso, te gera um grande déficit e você vai querer voltar a continuar utilizando ininterruptamente. E eis aí que mora o perigo, a questão do perigo. Se você não é um atleta, não é um atleta profissional que vai fazer um acompanhamento da sua saúde e não tem psicológico suficiente para, quando chegar um momento de você precisar parar ou fazer uma terapia pós-ciclo muito longa, você não for fazer isso, aí sim que entra o caso dos viciados, né? A pessoa fica focada naquilo, achando que o hormônio é o máximo para a vida dela e que ela não consegue ser um macho melhor sem hormônio. Então por isso que existem os viciados em hormônio. Bom, isso é uma concepção minha, talvez algumas pessoas concordem, talvez outras não. Bom galera, esse é o vídeo macho alfa de farmácia, né? Para você que é um macho alfa de farmácia, aprenda a lidar com os efeitos de estar sem hormônio, aprenda a ser um macho alfa naturalmente, sem uso de esteroide, e que você vai ser muito mais feliz e vai ter muito mais saúde. Valeu a todos, fiquem com Deus, um grande abraço e até mais!